Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Hoje é dia 14, amanhã é 15, óbvio, né? Del Valle Vasco, vamos para lá, sem o Couto. E já se sabia, desde janeiro, mais ou menos, talvez até na época do escândalo que teve com o Paê e tal, que não se renovaria o contrato, né? E os canais diziam isso. Pediam substituto para o Coutinho, né? Não para o Paê, um substituto para o Coutinho. E aí, Paê foi embora, não contrataram ninguém para tentar fazer a função do Couto, que mesmo não entregando coisa alguma há bastante tempo, joga um jogo bem 5, 6 abaixo da média, é o titular absoluto. Então, o elenco desequilibrado que o Admar Lopes falou que o Vasco tinha, é esse aí também. Além de 6, 7 volantes, não ter reserva para o Verratti imediato, não ter reserva na ponta direita, né? Até mesmo Ryan não é titular absoluto, é um garoto. Então, complicado isso aí, né? O Vasco não tratou da janela com carinho, mais uma vez, né? Bom, saiu uma listagem aí, na verdade é um estudo, né? Clássicos na gestão Pedrinho. É patético o desempenho do Vasco, né? Tanto na gestão Pedrinho, quanto nas gestões passadas, imediatamente passadas, né? Salgado, Campelo. O Vasco vem sendo ridicularizado aí, né? Ao longo dos anos. E onde você vai, tem alguém que diminui o Vasco, que chama o Vasco de quarta força, e você tem que ouvir, deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro, né? É a vida, atualmente é o que tem aí, né? O problema é complexo demais e não se resolve isso, essa complicação, essa complexidade melhor, sem contratações. Sem contratações não se resolve isso. O Vasco tem um time fraco e não tem banco. Ficou provado contra o Botafogo no sábado, né? Diniz, olha os jogadores que ele botou para mudar o jogo. Cocão, Alex Teixeira, GB, Garré. Isso vai mudar jogo onde, né? Sendo que até hoje eu não escutei ninguém perguntar ao Diniz assim: Diniz, já sabe qual é a posição do Garré? Já sabe qual é a função dele? Porque antes de sair de férias, né, para o Mundial de Clubes aí, o Diniz falava com convicção: eu não sei qual a função do Garré. Será que vai ser ele que vai substituir o Coutinho aí no jogo de amanhã, né? Então o Vasco tem um time fraco, que deveriam ser jogadores deveriam ser contratados para serem titulares, né? E os titulares, talvez reservas, ou não, né? E o Vasco vem aí contratando alguns refugos, e esse Thiago Mendes aí, para quem tem um pouco mais de cancha no futebol, para quem saca mais as coisas, foi uma troca, né? Um toma lá da cá. O empresário do Léo Jardim queria renovar o Léo Jardim, e o empresário dele pediu uma contraprestação aí, ó, leva o Thiago Mendes, né? E já tem o João Vitor. Então, é tudo um quebra-cabeça, né? Chega até a enojar o torcedor do Vasco. É tudo feito com gambiarra, te dou aqui, você me dá ali, né? E a evolução que eu sempre falava, que tinha acontecido, uma evolução contra o São Paulo, que a gente viu jogadas, né? O Vasco competindo, não se viu mais. Até falei isso ontem, né? As análises têm que ser feitas jogo a jogo. Naquele jogo houve uma evolução. E o Vasco agora está mostrando aí para o pessoal, o torcedor, que aquele jogo foi um acidente. Já falei sobre isso, né? E para fechar aqui esse tema chato de campo e bola, né? O Botafogo é melhor que o Vasco, mas o Vasco sequer conseguiu competir com o Botafogo.
Del Valle vem aí, né? 9 jogos invictos e tal. Será que a gente vai conseguir competir com o Del Valle? Ou vai levar aquela porrada que a gente levou lá com o Porto Cabedelo, né? Mudando de assunto, termo de ajustamento de conduta, a Força Jovem está ajudando na pintura das arquibancadas e tal, blá blá blá. Isso aí nem é importante. O importante é que está provado, fica patente que o Vasco já não tem oposição e não tem torcida que cobra, né? O Corinthians está numa draga aí terrível, né? Perdeu para o Bragantino ontem em casa, com mando de campo seu, né? Mas tem pelo menos uma torcida que grita. O Vasco não tem oposição e não tem torcida que reclama, que cobra. Ao contrário, a torcida organizada do Vasco, né, vai lá pintar arquibancada, não sei a troco de quê, né? E o Pedrinho solta uma nota, né? Explicando, nota do Pedrinho, nota do Vasco. É um cenário inimaginável, minha gente. Um time, né, que não consegue voltar a ser grande. Eu falei time, não instituição. Instituição Vasco é gigante. Vasco, o time do Vasco vem um tempo sem ser grande, né? Sequer disputando competições, quanto mais ganhando títulos, né? Friso aqui, 2003, 2015 e 2016, 3 carioquinhas e uma Copa do Brasil em 2011. Não há Cristo que aguente isso, né? Então ficou feia aí essa situação das organizadas, Força Jovem, né? Pintar arquibancada, etc. Pedrinho, Lloyd, piada, né? Piada pronta. Cadê o Lloyd, né? Não treina, não joga, paga-se um valor à toa para esse cara mensal, dinheiro jogado fora, né? E foi uma contratação para calar a boca no passado. No finalzinho da janela, ó, bota mais um cara aí maluco que falou que vai ganhar do Flamengo, vamos contratar aí, inflama o torcedor. E não esqueçam que o Vasco, lá no Carioquinho, na semifinal contra o Flamengo, o torcedor na arquibancada gritava Lloyd, para você ver que nível chegamos, né? Tô lendo aí que o Paulinho, lateral direito, e o Lincoln, né, podem ser emprestados. E, na verdade, eles são melhores dos que estão na reserva, né? Lincoln também joga pela esquerda, há um fetiche no João Vitor, né? Ninguém tira o João Vitor. E o lado esquerdo mostrou muita deficiência com o Piton e o Lucas Freitas nos 2 gols do Botafogo, né? A bola passando pelo lado esquerdo, né? E depois vindo para o lado direito, sem ser interceptado, né? E acho que o Paulinho, o lateral direito, e o Lincoln são melhores do que os reservas que estão aí, né? Não era para ser emprestados. O Vasco empresta a coisa boa e fica com a coisa ruim. Todos os times emprestam jogadores que querem se desfazer, né? Que não tem futuro, que não quer mais, mas o Vasco empresta jogadores que têm algum potencial, Paulinho e Lincoln, né? Bom, para fechar aqui, né? O Vasco tem que pensar no brasileiro sempre. Brasileiro. Até quando puder avançar para arrecadação, Copa do Brasil, Sul-Americana, vai, né? E esse seria um bom jogo, uma boa fase para o Vasco passar pensando em dinheiro, né? E aí, sem jogadores, sem em tese, o 10 do Vasco, que não entrega, mas a gente sempre tem aí uma esperança, porque ele está recebendo salário, 1,5 milhão tem que entregar, né? E eu não vejo horizonte bom para esse jogo de amanhã, não. Complicado demais isso aí, né? Só espero que não seja mais uma sapatada igual aquela que a gente levou do Porto Cabedelo, né? Se gostou dos comentários, inscreva-se aqui, Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos. Quando forem ao ar, Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.